Boa noite, boa tarde ou bom dia para você que está me acompanhando aí no pré-concurso Roberto Quintino. Vamos então iniciar mais uma aula nossa. Vamos continuar, aliás, né? Continuando essas nossas aulas sobre o Plano Nacional de Educação. Estamos agora na nossa aula de número 3. Então, vamos repassando aqui, vou colocar no slide aqui para você. Então, tá aí, ó, Roberto Quintino, Quintino pré-concurso 10, né? Aí, Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Tem aí também meu contato. Meu contato está aí também para você. O meu Instagram, @Carmino de Abreu, pode me seguir lá, tem algumas dicas aí sobre a legislação educacional também. Eu sempre sigo de volta, viu, pessoal? Sempre sigo você de volta. E tem meu WhatsApp aí, tá? Eu sou professor e advogado. Gente, foi o seguinte. Na aula passada, nós vimos esse artigo 7º aí, a cabeça dele, o caput dele, né? A gente chama de caput ou cabeça. Nós vimos aí o iniciozinho dele, né? Vimos essa parte aí. E fizemos até uma questão sobre esse tema aí, uma questão da banca Fundeb. Então, você que está aí tentando o concurso da Prefeitura de Montes Claros, nós temos sempre questões trazidas, algumas questões da Fundeb. Nessa aula de agora, nós vamos ver mais algumas também questões da Fundeb. Mas nós vimos aí, ó, no artigo 7º, na aula passada, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. Então, nós vimos, gente, lá na aula 1, e nós vimos na aula 2 também, que o Plano Nacional de Educação ele se constitui em diretrizes. Diretriz é o quê? Uma direção para onde eu estou indo. Metas é o objetivo que eu quero chegar. E estratégias. Estratégia é o quê? Como que eu vou fazer? Entendeu? Como fazer para me atingir essas metas e seguir nessa determinada direção. Entendeu? Então, se a educação ela precisa trabalhar em regime de colaboração, como fala a própria LDB, né? Os sistemas educacionais têm que trabalhar em regime de colaboração. Nada mais justo que essa colaboração se leve no sentido de implementar as estratégias, as metas e alcançar as diretrizes do PNE, ok? Então, vamos seguindo em frente aí no artigo 7º, nós vimos isso aí, fizemos uma questão, e agora, olha lá, ó. Então, vem aqui o parágrafo 1º e te fala o seguinte, ó. Cabe a mim, gestor público, federal, estadual ou municipal. E aí, pessoal, quando ele usa essa palavra gestores, você está vendo aí marcado em amarelo, né? Gestores públicos. Quando eu vejo a palavra gestores, eu estou falando tanto do prefeito, tanto do governador, como o presidente da República, como o secretário estadual, o secretário municipal, o ministro da Educação, né? Aí os gestores... Os gestores aí uma acepção ampla da palavra gestor, né? Incluiria até o próprio diretor da escola, entendeu? Então, cabe a esses gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. Então, essas medidas governamentais vão ser, em regra, você fala gestor, a gente está falando que é do governador, do prefeito, do presidente da República e seus secretários. Mas aí, ó, a palavra gestor pode significar também até um diretor de escola, já que o diretor de escola está gerindo um órgão ali que também deve colaborar para alcançar essas metas aí do PNE. Então, cabe a esses gestores aí, federais, estaduais e municipais, adotar as medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. Então, não faria sentido eu ter esse tanto de meta, esse tanto de estratégia, esse tanto de diretriz, e falar assim, ó, gestor governamental, faz o que você quiser aí. Não, eles têm que adotar medidas governamentais para alcançar essas metas. E aí, ó, vou até me tirar aqui,
deixar só no slide. As estratégias definidas no anexo dessa lei não elidem, não, ou seja, não dispensam, entendeu? Não elidem. Então tá aqui, opa, passei aqui sem querer, volta aqui para cá, né? Tentando puxar a caneta aqui, gente. A caneta tá meio ruimzinha hoje, olha. Desculpa, então eu vou voltar lá. A caneta não está funcionando direito, então eu volto aqui. Desculpa, vamos voltar aqui. As estratégias definidas no anexo dessa lei não elidem, ou seja, a palavra não elidem significa não dispensam a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizam a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Aí a gente está falando o seguinte, para cada meta do PNE, eu tenho estratégias, né? E ao todo, vocês vão ver que são 250 estratégias, certo? Mas, apesar de estar escrito ali no Plano Nacional de Educação, essas metas e essas estratégias, eu posso, já que o Brasil é muito grande, a nossa realidade é muito diversa, eu posso e devo adotar medidas extras, né, de acordo com a peculiaridade de cada estado, de cada município, entendeu? Então, o que está falando aí, ó, não dispensa a adoção de medidas adicionais em âmbito local, né, porque a realidade local de Montes Claros é uma, a realidade local de Belo Horizonte é outra. Então, eu vou precisar aqui fazer de meios jurídicos, né, de medidas adicionais aqui que se adequam à situação da cidade de Montes Claros. Eu não posso simplesmente seguir e fazer simplesmente o que Belo Horizonte está fazendo. São realidades completamente diferentes, né? Então, instrumentos jurídicos também que formalizem a cooperação entre os entes federados. Aqui, na nossa situação aqui, ó, a Prefeitura de Montes Claros, nós vimos aí uma discussão recente aí que o município de Montes Claros estava aí pleiteando se juntar, se fundir ao sistema estadual de ensino, de modo a formar com esse sistema estadual de ensino um sistema único. É uma oportunidade, você entendeu? Me parece que Montes Claros ainda não implementou isso, mas estava sendo muito discutido aí o governador de Minas Gerais querendo que isso acontecesse, né? Entregasse as escolas estaduais aí todas para a gestão municipal de Montes Claros, formando um sistema único de educação. Então é possível, né, formalizar essa cooperação entre entes federados. No caso aqui, o exemplo que eu dei seria uma cooperação entre o Estado e o município de Montes Claros, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Então, gente, é o seguinte, em resumo, tudo que está escrito aqui no PNE não dispensa algum instrumento extra de colaboração, né, que venha a ser feito por leis municipais ou por leis estaduais ou por leis federais, no sentido de adotar medidas adicionais. Então, tudo que vier a acontecer a mais para melhorar aí a execução do PNE é muito bem-vindo. É isso que está falando aí o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas do PNE e dos planos previstos no artigo 8º. Nós vamos ver ainda o artigo 8º, mas é o que está falando aqui, né, gente? O Estado de Minas Gerais, o Distrito Federal e cada município vai criar mecanismos para acompanhar localmente essas metas. Essas metas estão sendo atingidas de verdade? Está dando tudo certo? E aí, ó, eu preciso erradicar analfabetismo até junho de 2024. O que o município de Montes Claros está fazendo para conseguir isso aí? Entendeu? Então, tem que acompanhar essas metas aí, criando mecanismo local para acompanhamento dessas metas aí. Ok? Olha aí, ó. Haverá regime de colaboração específico para implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada
e informada a essa comunidade. Do que ele está falando aqui no parágrafo 4º? Gente, comunidades indígenas e comunidades quilombolas. Se eu for montar uma escola numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola, eu tenho que me adaptar àquela realidade, entendeu? É uma realidade muito específica, é uma língua específica. Inclusive, nas comunidades indígenas, eu sou obrigado pela LDB a ensinar o Tupi-Guarani, entendeu? Então, nada mais justo do que fazer aí, ó, se é uma escola que está dentro do município, uma escola indígena, vamos imaginar, dentro do município de Montes Claros, a Secretaria de Educação a instituir aquela escola ali dentro do município de Montes Claros, uma escola indígena, eu preciso fazer essa colaboração com essa comunidade. Então, tá aí, ó, você está vendo aí, ó, marcado aí em amarelo, ó, assegurada a consulta prévia e informada essa comunidade. Então, eu preciso dialogar com essa comunidade indígena, por exemplo, se fosse uma comunidade indígena, entendeu? É o que está falando aí, territórios étnico-raciais, comunidades indígenas são um exemplo, comunidade quilombola são um exemplo disso aí. Então, precisa a Secretaria de Educação do município de Montes Claros, ao instituir escolas dentro dessas comunidades, dialogar com essas comunidades, porque são uma realidade completamente diferente da realidade nossa aqui. Então, dialogando, fazer consultas prévias a ela, de como que a gente vai estabelecer esse sistema de ensino aí, olha, por exemplo, pode ser que eu não tenha um professor ali para ensinar Tupi-Guarani numa comunidade indígena. E aí, como é que eu vou fazer? Vai lá e conversa com a comunidade. Será que tem alguém que pode substituir esse professor aí nesse sentido? Então, é o que está falando aí. Para implementar o PNE nas comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, eu preciso ouvir a comunidade, entendeu? E formar com ela aí, ó, um regime de colaboração específico, porque ali eu estou falando de uma situação muito específica, certo? Então, vamos lá, ó. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, para mim instituir um plano nacional de educação, eu preciso ouvir União, Estado e Distrito Federal. Eu não posso fazer isso isoladamente, não posso fazer isso a União sozinha ou o Estado sozinho. Preciso ouvir as 4 instâncias aí, ó. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Instâncias que serão, eu vou chamar elas aqui, ó, marcou em amarelo aí, ó. Instâncias permanentes de negociação, entendeu? Negociação e cooperação. Na esteira aí, ó, o fortalecimento do regime de colaboração entre estados e respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. Então, gente, o que a gente tem que saber aí é que, do mesmo jeito que nós estamos estudando aqui o Plano Nacional de Educação, o próprio PNE, ele falou que os estados eles têm que criar e os municípios criarem os seus planos, né, de educação específicos. Então, eu preciso aí, para fortalecer todo o sistema, e vai ser através da criação, por exemplo, do Plano Estadual de Educação, fomentar e estimular o regime de colaboração entre Estado e município, né? Incluindo instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. Porque se não houver cooperação, pactuação e negociação entre Estado e município, eu não consigo implementar o Plano Nacional de Educação. Entendeu? Então, por exemplo, nós sabemos, vou dar um exemplo básico aqui para vocês, ó. Nas escolas públicas municipais, como é o caso aqui de Montes Claros, é obrigação do município assumir o transporte público nas escolas municipais, certo? Mas e se, por exemplo, o município de Montes Claros não tiver tendo dinheiro para isso? Entendeu? Aí é que entra. Eu faço uma cooperação, eu faço uma negociação, eu faço uma pactuação com o Estado de Minas para o Estado de Minas me ajudar. Eu venho aqui e falo, ó, eu, município de Montes Claros, não estou conseguindo assumir o transporte público. Pode você, Estado de Minas, me ajudar? É para isso que está servindo aí o parágrafo 6º. Isso pode e deve acontecer. Parágrafo 7º. Vou tirar aqui para aparecer o slide todo, né? O fortalecimento do regime de colaboração entre municípios. Olha que ele fala também aqui que eu preciso colaborar entre os municípios. Dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Então, o que vai ser isso aí, gente? Vamos imaginar o município de Montes Claros aí, que está muito interligado ao município, sei lá, de Bocaiúva. Entre o município de Montes Claros e o município de Bocaiúva, nós temos a zona rural X,
que pertence a Montes Claros, mas está muito ligado a Bocaiúva também, entendeu? Então, eu desenvolvo aí arranjos de desenvolvimento da educação. São formas de parceria entre dois municípios para a gente atender bem aí aquela comunidade. Eu estou dando um exemplo de uma comunidade rural que está entre os municípios de Montes Claros e de Bocaiúva, entendeu? Então, vamos seguir em frente aqui. Vamos seguir em frente agora, entrando aí no parágrafo 8º. O que esse parágrafo 8º fala? Gente, cada ente federado deve ter o seu plano de educação. Assim como eu tenho o Plano Nacional de Educação, eu preciso ter o Plano Estadual de Educação e também um Plano Municipal de Educação. Então, o município de Montes Claros ele tem essa obrigação, o Estado de Minas Gerais tem, eu sei que o Estado de Minas Gerais já instituiu, né, o Plano Estadual de Educação. Não sei se o município de Montes Claros já fez, transformou em lei, né, esse Plano Municipal de Educação, mas é uma obrigação dele disposta aí no PNE. Então, eles têm que elaborar os seus correspondentes planos de educação, né? Aí, ele fala uma coisa interessante. Olha o que ele fala aqui no segundo pontinho que você está vendo aí, ó. Ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei. Então, porque é o seguinte, o PNE ele foi aprovado no ano de 2014, né? No ano de 2014. Então, ele veio aqui e falou, se por um acaso algum município ou algum estado já tenha o seu plano estadual ou municipal de educação, adeque-se esse plano ao plano nacional, entendeu? Então ele não falou assim, eu vou revoga, acabou os planos estaduais e os planos municipais, e agora vale só o plano nacional. Não, ele falou o seguinte, imagina uma cidade igual São Paulo, município de São Paulo. Certamente, lá em 2014, quando foi feito o PNE, o município de São Paulo já tinha um plano municipal de educação. Aí o PNE falou assim, São Paulo, faz o seguinte, então, você não precisa acabar com o seu plano, não. Você vai simplesmente adequar ele ao Plano Nacional de Educação. Entendeu? Isso aí para todos os estados também. Então, tá aí, uma questão baseada nisso aí para a gente já treinar. A questão aí da banca Fundeb, né? Então, sobre o Plano Nacional de Educação aprovado por essa lei que você está vendo, é incorreto afirmar que, vamos lá, letra A, uma de suas diretrizes é a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Certinho a letra A, né, gente? Certinho, sem problema nenhum. Entendeu? Então, certinho a letra A. Nós sabemos que não é o gabarito, por quê? Porque ele quer que você marque a errada. Olha aí, letra B. Caberá unicamente aos municípios a elaboração de seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei. Gente, errado, porque não cabe só ao município, não. O Estado também ele tem essa obrigação, entendeu? Então, gabaritei a letra B. Essa palavra unicamente que você está vendo aí, tá vendo essa palavra unicamente aí, né? Você está vendo aí? Meu dedo não alcança lá em cima. Não mostraria para você. Vê na letra B unicamente, tornou errada a letra B. Então, não cabe unicamente ao município, não. O Estado de Minas Gerais também tem que fazer o seu plano estadual de educação. Entendeu? Ou então, adequar, se é que já existia, adequar esse plano estadual de educação ao PNE. Ok? A letra C, nós vamos ver lá na frente que o Fórum Nacional de Educação também tem a atribuição de acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas certinho. Nós vamos ver ali, estudar sobre esse Fórum Nacional de Educação. E a letra D nós acabamos de ver, né? Que cabe ao gestor estadual, municipal e federal adotar medidas governamentais para fazer cumprir o Plano Nacional de Educação. Ok? Então, o gabarito aí você está vendo, letra B, né? Está pedindo a incorreta, a palavrinha unicamente tornou a letra B incorreta. Entendeu? Gabarito, letra B. Então, vamos seguir aqui, parágrafo 1º, nós estamos no artigo 8º, tá? Parágrafo 1º. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que
Gente, essas estratégias são autoexplicativas, mas eu vou ler rapidamente aqui só para ver se fica alguma dúvida para você. Ó. Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Isso aí é o quê? Eu preciso adaptar as políticas educacionais às políticas locais, entendeu? Porque tem uma situação cultural em Montes Claros que não é a situação cultural mesmo de Belo Horizonte, não é a mesma de Belo Horizonte. Então, vamos adaptar isso aí. Articular a política educacional com as demais políticas sociais, particularmente a cultural. É aquele negócio da BNCC, né? A BNCC, ela te dá o norte, ela te dá a base, mas ela vem aqui, por exemplo, no município de Montes Claros, e ela fala assim, ó, Montes Claros, se você quiser, você pode incluir no seu currículo aí o estudo dos catopês, já que faz parte da sua cultura. É disso que está falando aí o inciso 1. E ele fala mais ainda, eu preciso assegurar essa articulação de política educacional com as políticas sociais, particularmente, né? E as políticas culturais. Particularmente as políticas culturais, né? O que ele falou aí. Considere, os entes federais têm que adotar estratégias que considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. É aquele negócio que eu falei, né, gente? Se eu, município de Montes Claros, vou instituir uma escola pública dentro de uma comunidade indígena, eu preciso adaptar toda uma situação. Inclusive sabendo que a LDB falou lá que eu preciso assegurar que a língua, o idioma tupi-guarani seja ensinado aí nessas comunidades indígenas. Entendeu? Então eu preciso considerar essa diversidade aí. Garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial. Assegurar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Ou seja, quando eu falo aqui de educação especial, eu preciso assegurar que tanto na educação básica como na educação superior, eu consiga atender essas necessidades específicas da educação especial, né? Por exemplo, na educação superior, a gente sabe lá que o aluno surdo-mudo, surdo-cego ou com autismo e tudo mais, ele tem direito a ter um monitor, né? Uma pessoa que acompanhe ele ali em suas necessidades educacionais. Eu preciso também promover a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. O que é articulação interfederativa? É o articular estados, municípios, municípios, estados, município com município, estado com estado, né? Pode ser que uma escola esteja na divisa entre um estado e outro, né? Então, promover aí essa articulação interfederativa entre os vários entes da federação. Ok? Então, vamos lá. Ó. Parágrafo 2º. Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do distrito do município, de que trata o caput desse artigo, serão realizados com ampla participação dos representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Então, você pode anotar aí no seu caderno, isso aqui nada mais é do que a implementação da gestão democrática do ensino público. Então, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele considera também essa gestão democrática do ensino público e ele fala como que eu vou implementar essa gestão democrática do ensino público. Ok? Vamos aqui para o parágrafo 3º. Olha aí, ó. Parágrafo 3º não, aqui já é artigo 9º, né? Vamos aqui no artigo 9º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática. Então, isso aqui, a LDB já fala disso, né, gente? E, inclusive, isso aqui em 2023 houve uma reforma grande aí, importante, uma atualização importante aí na LDB, onde ele fala o seguinte, ó, o município de Montes Claros e o município de cada estado aí do país, todos os estados devem criar leis instituindo aí os seus conselhos escolares, os seus fóruns dos conselhos escolares, justamente para disciplinar aí essa gestão democrática da educação pública, nos respectivos âmbitos de atuação. E aí ele vem e fala, ó, no prazo de 2 anos, contado da publicação desta lei. Vírgula. Muita atenção a essa palavra aí que eu coloquei em caixa alta e marquei amarelo. Adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Então,
o que o PNE falou? Falou aqui no artigo 9º é o seguinte, ó, municípios, estados e Distrito Federal façam leis disciplinando a gestão democrática do ensino. E vocês precisam fazer essas leis no prazo de 2 anos, a partir de 2014. Então, por exemplo, aqui nós estamos aqui em Montes Claros, município de Montes Claros, eu não sei se o município de Montes Claros já fez essa lei, mas deveria ter feito, né? Porque falou isso, você tem 2 anos para fazer. Aí ele falou o seguinte também, gente. Caso algum município, algum estado já tenha essa lei, por favor, adeque. Tá aí, ó, a palavra adequando, né? Adequando essa lei estadual ou municipal ou do Distrito Federal à legislação, ao PNE. Adequar essa legislação local ao PNE, entendeu? Então, tipo assim, gente, o que acontece? Se, vamos imaginar em São Paulo, município de São Paulo já tem essa lei, disciplinar a gestão democrática. Não significa que ele vai acabar com essa lei. Não, ele vai simplesmente adequar ela ao PNE, ok? Então, vamos aqui para uma questão, né? Justamente para a gente treinar essa situação que você acabou de ver aí no artigo 9º. Então tá aí, ó. O PNE aponta como diretriz a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Certinho até aqui. Né? Ele quer que você informe se essa informação que ele está dando, essa afirmação que ele está dando, está certa ou está errada. Então vamos lá. O PNE aponta como diretriz a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, certo? E para isso expõe que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de sua atuação. Beleza, certinho até aqui. No prazo de 2 anos, contado da publicação da referida lei. Beleza, certinho até aqui. Então, ele deu um prazo aí de 2 anos, né, para cada estado e cada município instituir leis que disponham sobre a gestão democrática do ensino público. Só que ele falou o seguinte, ó, vírgula, revogando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Certo ou errado, gente? Gente, está errado porque não é revogando, como você está vendo aqui, ó. Meu dedo alcança, tá vendo aqui, ó? Alcança não, né? Ó, ele não vem, né? Ele não vem até lá em cima, não, ó. Senão eu marcaria com o meu dedo aí. Olha a palavra revogando aí. Essa palavra tornou toda a afirmativa errada. Porque não é revogando, é adequando. Então, ele falou o seguinte no PNE, no artigo 9º, que você acabou de ver aqui, ó. Ó, mostrei aqui para você, ó. Adequando em caixa alta aí, amarelo. Então, onde um determinado estado, um determinado município, se já tiver essa lei, beleza. Você só faz uma adequação ao PNE, você não precisa acabar com essa lei. Entendeu? Então, por isso que está errado, não é revogando, é adequando. Então, o gabarito aí dessa questão aí, errado. Ok? Então, pessoal, chegando aqui próximo do final, você compreendeu lá nas nossas aulas que para mim seguir um plano, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para manter escola, para pagar professor e tudo mais. Essas leis, esse dinheiro, o seu salário como professor. Você recebe o seu salário por quê? Você tem uma carteira escolar por quê? Você tem luz, você tem água, você tem dentro da escola por quê? Porque existem leis orçamentárias, né, envolvendo dinheiro, que disciplinam como é que esse dinheiro vai chegar até você, professor, para te pagar seu salário, como é que esse dinheiro vai chegar até a escola para ter mesa, para ter cadeira, para ter livro, para ter luz elétrica, água, né? Então, são as leis orçamentárias. Essas 3 leis orçamentárias são descritas aí, ó, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos da União. Devem assegurar a consignação e dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PNE e com os respectivos planos de educação. Então, o que ele falou aqui, ó? Quando eu fizer minhas leis orçamentárias, que estão descritas as 3 aí para você, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais,
eu preciso ter recursos dentro dele para assegurar tanto o PNE, como o plano estadual de educação, como também o plano municipal de educação, ok? Então, viabilizar e fala assim, a plena execução, entendeu? Ou seja, em resumo, ele está falando assim, ó, eu preciso ter dinheiro, e dinheiro na administração pública, ele vem através de leis orçamentárias, ok? Então, seguindo aqui em frente, artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, então, eu preciso, para mim saber se a educação básica está cumprindo as metas, as diretrizes, as estratégias aí, seguindo as estratégias do PNE, eu preciso ter um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Esse sistema vai ser coordenado pela União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal, e vai constituir de fonte de informação e avaliação da qualidade da educação básica e orientação de políticas públicas nesse mesmo nível. Se você quiser anotar aí, ó, isso aí é o famoso IDEB, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Para mim fazer para mim criar o IDEB, saber como que o IDEB está funcionando, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Saber como que está esse índice, eu preciso criar aí um sistema nacional de avaliação da educação básica em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Olha aí o artigo 12 aqui, ó. Não, aqui estamos ainda no artigo 11, né? Onde ele fala que o Sistema Nacional, o Sistema de Avaliação a que se refere, o CAPT, produzirá no máximo a cada 2 anos indicadores de rendimento escolar, isso aí falando aí do IDEB, né? Com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola. Então, periodicamente eu preciso fazer essa avaliação, e dessa avaliação, pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar devem participar aí dessa avaliação feita pelo Sistema Nacional de Avaliação. Atente-se aí para esses números aí que eu marquei em amarelo, ó. Indicador de rendimento escolar. Para isso, eu preciso da participação de pelo menos 80% dos alunos, né, na confecção aí, né, na atuação aí dessa avaliação da escola, entendeu? Pelo menos 80% deles devem participar obrigatoriamente. Indicadores de avaliação institucional relativos à característica de como o perfil do alunado e do corpo docente, né? Eu preciso avaliar o professor também, né? Eu vou tirar aqui e colocar só no slide. Do corpo discente, a infraestrutura das escolas e os recursos pedagógicos disponíveis e os processos de gestão, entre outras relevantes, entendeu? Então, eu preciso formar indicadores de avaliação institucional. E aí, falou aí, né, o corpo profissional da educação também vai ser avaliado. Isso tudo, gente, tem a função de formar o famoso IDEB, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ok? Então, vamos ver aqui, seguindo a esteira aí, parágrafo 2º. A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que agreguem indicadores mencionados no inciso 1 do parágrafo 1º, não elidem, aí está marcado em vermelho, muita atenção a isso, ou seja, não dispensa a obrigatoriedade em separado de cada um deles. Então, veja bem, o que está falando aqui desse parágrafo 2º? Está falando o seguinte, que embora eu faça o IDEB, e o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, eu não estou dispensado de fazer em separado, para cada nível da educação, um índice de desenvolvimento. Então, eu preciso demonstrar ali, ó, como que está o índice de desenvolvimento do ensino fundamental, como que está o índice de desenvolvimento do ensino médio, como que está o índice de desenvolvimento da educação infantil, entendeu? Além de divulgar o próprio IDEB, que é o índice geral, né? Eu faço uma elaboração e divulgo o índice de avaliação de qualidade de cada nível de ensino, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação infantil, ok? E aí no parágrafo 3º, ó, os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da federação e em nível agregado nacional, e vão ser amplamente divulgados. Aí, gente, há muita atenção aqui nesse parágrafo 3º pelo seguinte,
essa avaliação que é feita pelo IDEB, ela tem que ser divulgada, ela precisa ser publicada, né? Que é para a gente tomar consciência de como que está a educação no país. Mas essa ampla divulgação, ela tem uma ressalva. Olha aí, eu marquei em vermelho, ó. Ressalvada a publicação de resultados individuais, indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da rede de ensino. É porque é o seguinte, eu vou tornar ampla essa divulgação dos resultados? Vou. Mas eu não vou, eu vou resguardar as informações individuais, porque cada aluno vai ter que fazer uma prova, não é? Cada aluno vai ter que fazer uma prova, beleza. Mas eu não vou divulgar nacionalmente o nome de Maria, de José, de Pedro, que fez aquela prova ali. Isso aqui eu vou admitir exclusivamente, eu vou divulgar exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da rede. Eu não vou nacionalmente informar a nota de Maria, a nota de Pedro, a nota de José, entendeu? Isso aí serão informações reservadas, entendeu? Então, o nome do aluno eu resguardo e o indicador por turma também eu vou resguardar, entendeu? Então, ou seja, é uma publicidade, né, mitigada, vamos dizer assim. É público, mas ressalva essa informação aí que eu acabei de passar, que vai ser só para o sistema de ensino do estabelecimento e para o órgão gestor daquela rede, ok? Então, muita informação, hein, pessoal? Aí, ó, no parágrafo 4º, o que você precisa saber? É que o INEP que vai fazer esse cálculo aí do IDEB, né? E aí a avaliação de desempenho de estudantes referidos no inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser realizada diretamente pela União ou ela pode fazer uma cooperação entre os estados e o Distrito Federal, entendeu? Nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar. Então, essa avaliação do INEP, Instituto Nacional de Educação, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, a União ela pode fazer em conjunto aí com os municípios e com o Estado e com o Distrito Federal. Assegurada a compatibilidade metodológica entre os sistemas, entre esses sistemas e o sistema nacional. Então, para me avaliar qualquer coisa, eu preciso ter uma compatibilidade metodológica, saber qual é a situação de cada município, qual é a situação de cada estado, entendeu? Especialmente no que se refere a escolas de proficiência, às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. É porque cada escola tem seu calendário próprio, né, gente? Então, sabendo que tem escolas, por exemplo, lá em Santa Catarina, lugares onde faz muito frio, que em algumas épocas do ano a escola não tem nem como funcionar, entendeu? Isso aí é uma especificidade de cada sistema, então ele vai fazer essa avaliação levando em conta isso aí também, ok? Chegando aí já no finalmente aí da nossa aula 3, até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência desse PNE, o presidente da República, né, que é o nosso representante aí do Poder Executivo, ele tem que encaminhar um novo projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação. Então, pela lógica disso aí, o presidente atual, nosso presidente Lula, ele tem que encaminhar aí, até o final do primeiro semestre do ano passado, deveria estar encaminhado, não sei se encaminhou, lá para o Congresso Nacional, um projeto de lei para o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal votar o novo PNE. Já que, né, pessoal, nós vimos que o PNE que nós estamos seguindo aqui, que é o que vai cair no concurso de vocês, ele acaba agora no dia 25 de junho de 2024, entendeu? Por isso é que tem essa obrigação de até o final do ano, do final do primeiro semestre do ano passado, do ano de 2023, de o presidente Lula ter encaminhado aí esse novo PNE, ok? E finalmente aqui no artigo 13, para encerrar essa nossa aula 3, ó, o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação. Então, na hora que o poder público instituir esse Sistema Nacional de Educação, o que você precisa ter bem em mente é o seguinte: eu instituo um Sistema Nacional de Educação, mas eu vou contar para isso com a colaboração do sistema estadual e do sistema municipal e também do sistema do Distrito Federal. Entendeu? Guarda bem essa palavra aí, regime de colaboração, entendeu? Não significa que o regime nacional de educação seja melhor, maior
ou esteja superior ou acima dos outros sistemas, não. Eles vão trabalhar em sistema de colaboração, em regime de colaboração, ok? Então, aqui, ó, uma questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula, essa nossa aula de número 3, tá aí, ó, só para a gente revisar mesmo, né, gente? Porque nós já estudamos as diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, aqui ele pede aí, ó, Fundep 2019, Prefeitura de Campo Belo, tá aí, ó. São diretrizes do PNE, exceto. O que está aí, meus amigos, que não é diretriz do PNE? Lembrando que são 10 diretrizes. O que está aí que não é? Gente, tranquilo, né? É uma revisão, então nós estamos vendo aí que a letra D de dado não é uma diretriz do PNE. O PNE não fala em superar desigualdades sociais, entendeu? Ele não fala nesse sentido aí. A letra A, a letra B e a letra C, todas são diretrizes do PNE. A letra D, superação de desigualdades sociais, não é uma diretriz do PNE. Ele fala em superação das desigualdades educacionais. É isso que ele fala. Ele não fala superação de desigualdades sociais, não. Ok? Então, gabarito aí, letra D, entendeu? E assim nós finalizamos, né? Assim nós finalizamos essa nossa aula 3. Lembrando aí, ó, letra D, superação das desigualdades sociais não é uma diretriz do PNE. Ele fala em superar desigualdades educacionais. Ele não usa a palavra sociais que colocou aí na letra D. Ok? Então, gente, obrigado, sucesso para vocês. Vamos em frente, rumo à aprovação. Você está vendo aqui cada vez mais que a legislação educacional ela se entrelaça uma com a outra, o que facilita com que você acerte questão. Então, cair questão lá sobre legislação educacional, gente, isso aqui é para gabaritar, viu, gente? Porque está tudo na lei. Não tem como a Fundep ficar inventando moda. Tá? Ela vai tirar tudo da lei. É só você estudar direitinho, memorizar direitinho, repetir leitura e seguir a lógica, né? Não é só um decoreba igual um papagaio. Você não vai fazer igual um papagaio. Você vai entender a lógica de cada instrumento legal que eu estou mostrando aqui para você, tanto da LDB como do Plano Nacional de Educação. E aí nós vamos ser aprovados nesse concurso aí, ok? Então, sucesso para todos vocês. Tchau!